Tá bom meu cabelo? Tá assanhado, não? Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bora lá, começa a nossa aula de hoje. Aula de música ainda, né? Continuando com esse assunto. A gente tem hoje aqui Laisa fazendo a tradução para Libras. E eu queria lembrar vocês que agora a nossa plataforma da Educa Recife já está em plena atividade e vocês podem baixar utilizando o QR Code. A gente vai colocar aqui na tela o QR Code para Android. Quem tem Android, né, fotografa esse QR Code aí para poder baixar a nossa plataforma, que a gente vai poder interagir mais nas nossas aulas. E quem tem iOS vai ter um outro QR Code, tá? A gente já está aí na tela. Então, vamos baixar, vamos participar, né? Vai ser muito mais legal agora, porque a gente vai poder falar com vocês, vocês vão poder participar com a gente no chat, né? E vai ser maravilhoso. A gente vai ter a professora Gine aqui comigo, eu vou estar também nas aulas da professora Gine. Vai ser muito mais interessante as nossas aulas dessa forma. Bora lá. Nosso assunto hoje é paisagem sonora. Mas a gente vai retomar um pouquinho, relembrar um pouquinho, né, do nosso assunto anterior, porque uma coisa está ligada à outra. Então, para a gente começar hoje, vamos relembrar as 4 propriedades do som. Então, vocês lembram? Mas está aí na tela, né? Então, intensidade, que está relacionado com o volume, ok? Se o som é alto, baixo ou médio, né? Temos também a duração do som, que é a medida se o som é longo ou curto. Não sei se vocês lembram, o som de uma sirene é um som longo, o som de uma palma é um som curto. Isso é a propriedade ou o parâmetro, a gente também usa esse nome, parâmetros do som, ou propriedades sonoras, ok? Temos o timbre. O timbre é aquela propriedade sonora relacionada com a qualidade, ok? Que é o que define, é o que distingue um som do outro. O som da voz humana, né? Cada pessoa tem uma voz. Tem gente que tem uma voz, né, com a altura mais grave, outros têm uma voz com uma altura mais aguda. Então, o timbre é que distingue as vozes, os instrumentos e todos os outros tipos de sons, até os ruídos têm timbre. E, por último, a altura. A altura, como eu já falei antes, é o que distingue se um som é mais grave, ele fica mais abaixo, ou se ele é mais alto, no caso, ele fica acima. Por isso, a gente usa essa distinção de altura, porque os sons, eles têm essa distribuição de baixo para cima, do grave para o agudo. Continuando aí a nossa breve revisão, a gente tem também, lembrar um pouquinho de como é que os sons são produzidos. Então, para se produzir som, a gente tem que agir, né? Lembram que a gente viu antes que o som é uma onda mecânica, ele é produzido por meio mecânico, precisa que algo aconteça para ter um som. Então, isso a gente chama de fontes sonoras, tá? Que são naturais ou artificiais. As fontes naturais são... Vamos ver aqui um pouquinho. Aí, nesse videozinho das fontes naturais, vocês ouviram um barulhinho que pode ser o vento, pode ser um rio próximo, né? O bater das asas de uma borboleta produz um sonzinho muito leve, né? Não dá para ouvir. Mas o vento, às vezes, pode produzir um som bem potente. E aí, ó, a gente está usando as propriedades sonoras, tá? Eu falei de quê? Falei de intensidade. Então, bora lá. As fontes naturais, elas podem ser tudo que é produzido por meio natural, ou as vozes dos animais, o som do vento, o som da água, né? Os animais andando sobre folhas, tudo que é produzido naturalmente, essas fontes a gente chama de naturais.
E temos também as fontes artificiais. Eita, que esse trem não tem fim. Bora dar um pause aí nesse vídeo. Vejam, os sons artificiais, antes da gente entrar no próximo assunto, os sons artificiais, eles são produzidos artificialmente, né? Por máquinas, motores, aparelhos elétricos, é uma série de outros. Deixa eu voltar aqui porque esse vídeo não quer me ajudar. Bora lá. Então, os sons artificiais são esses. Esses sons naturais e artificiais, eles formam isso aí, uma paisagem sonora. Eles fazem parte do que é uma paisagem sonora. A paisagem sonora é, de fato, o nosso assunto de hoje. Tá certo? A gente estava fazendo uma revisãozinha sobre as propriedades sonoras e sobre as fontes, para a gente chegar aqui nesse lugar, na paisagem sonora, que é o nosso assunto de fato. Vejam, quando a gente fala paisagem, automaticamente a gente pensa num lugar aberto, né? A gente pensa numa praia, a gente pensa numa estrada, a gente pensa em um ambiente, numa praça, né? Num ambiente aberto. Mas essa é a ideia de paisagem do ponto de vista geográfico ou do ponto de vista artístico, visual. A paisagem sonora não necessariamente está relacionada com ambientes abertos, tá? A paisagem sonora é todo o som que a gente pode ouvir num determinado ambiente, num determinado local, numa determinada hora, tá? Porque as paisagens, elas também mudam, as paisagens sonoras também mudam. Vamos ver um pouquinho mais sobre a paisagem sonora. Então, a gente tem aí, né, que é um conceito que foi originado da palavra inglesa soundscape e que pretende dar conta de tudo que nos rodeia, de todo o som que está compondo um determinado ambiente. Esses sons podem ser humanos, podem ser industriais, tecnológicos, artificiais, de qualquer natureza. Todo o som que está presente num determinado lugar é uma paisagem sonora. Toda essa composição de sons, né? Vamos ouvir aqui uma paisagem sonora. Curtinho aí o vídeo, mas deu para vocês terem uma ideia. Aí a gente viu uma loja, né? A loja sempre tem o quê? Qual que seria a paisagem sonora de uma loja de roupas? Som ambiente, né? Que geralmente se coloca uma música, o barulho das pessoas se movendo, tocando nas coisas. Então, esse é um tipo de paisagem. Vamos ver outras. Vamos ver mais um pouquinho sobre a expressão. Então, a expressão paisagem sonora surgiu no fim do século XX, então há pouco tempo, né? Porque a gente está no início do século XXI. E a criação desse termo é atribuída a Murray Schafer, que é um professor, compositor, pesquisador da sonoridade de diversos habitats. E segundo o músico Bernie Krause, em seu livro A Grande Orquestra da Natureza, as paisagens sonoras naturais são as vozes de sistemas ecológicos completos. Todo organismo vivo, do maior ao mais diminuto, e cada lugar da Terra tem sua própria assinatura acústica. Essa ideia, ela vem mesmo das pesquisas de Murray Schafer, né, que foi um grande pesquisador das sonoridades. Ele era músico e compositor também, tá? E ele pesquisou muitos habitats, ele viajou pelo planeta, ele pesquisou as sonoridades dos diversos lugares do planeta Terra, não só dos ambientes remotos, como os desertos, né, o Polo Norte, sei lá, mas também dos ambientes urbanos, os diversos ambientes urbanos e as diversas paisagens sonoras possíveis dentro tanto dos ambientes naturais quanto dos ambientes artificiais, ambientes urbanos. Vamos ver mais um pouquinho, vamos ouvir aí mais uma paisagem sonora.
Aí vocês estão vendo, né, uma usina, né, de produção de energia eólica, e esses cataventos, eles produzem um ruídozinho, né, que ele vai gerar energia a partir do vento. E o vento tem um som, né, assim que pode, o vento produz várias sonoridades. Mas aí a gente ouve um pouco do vento, um pouco também da sonoridade dos aparelhos. Então, uma mistura dos sons naturais com os sons artificiais. Vamos ver um pouco mais sobre a paisagem sonora, né? Então, através dos sons, podemos perceber, até mesmo conhecer, as inter-relações entre os seres vivos de um determinado ecossistema. Podemos mapear a evolução, a degradação, a modificação da paisagem sonora de um determinado espaço geográfico, numa floresta, numa cidade, num bairro, numa escola, numa fábrica. O ambiente sonoro pode proporcionar informações, estudos e pesquisas de ordem ecológica, histórica, fisiológica e psicológica. Veja, essa é uma das questões muito importantes relacionadas ao estudo das paisagens sonoras feitas pelo Murray Schafer. Então, ele coloca que o som, as diversas sonoridades, nos diversos ambientes, principalmente nos ecossistemas, né, nos ambientes naturais, eles indicam todo o processo evolutivo daquele lugar. Se uma floresta está sendo devastada, né, se ela está sendo queimada ou derrubada, a sonoridade daquele lugar ele muda, porque todos os animais, né, não só as árvores, as plantas, os diversos animais, até os animais pequenos, até as bactérias, né, elas, em seu processo, elas produzem um tipo de sonoridade ou elas geram um tipo de interação climática, de umidade do ar, que faz com que o som reverbere de um jeito ou de outro. Então, é possível entender o processo completo de um ambiente a partir dos sons que ele produz. E esse estudo também leva a gente a entender a necessidade da gente conhecer melhor, né, os nossos ambientes, para que a gente possa ter cada vez mais ambientes sonoros mais ricos, mais diversos e, ao mesmo tempo, mais confortáveis, né, mais agradáveis, para que a gente possa ter paz e saúde, que isso é muito importante. Vamos ver mais uma paisagem sonora. Aí, nessa paisagem que a gente ouviu, a gente basicamente ouviu o vento, né? A gente não ouviu. Tinha pessoas ali naquela praia, mas a gente não ouviu muito o barulho do mar, nem o barulho das pessoas. Então, a gente, na verdade, não conseguiu captar aí uma paisagem. Aí você talvez pense, mas, Vilma, se isso não é uma paisagem sonora, real, boa, por que você trouxe? Porque eu queria trazer para vocês também essa percepção, porque a gente vai falar um pouco sobre captação de som e registros sonoros. O Murray, ele também tem essa preocupação. E aí a gente está vendo um pouquinho sobre o Murray Schafer. Ele como eu já disse, ele era, né, porque ele morreu o mês passado, não sei se pela Covid, né, ele era um grande entusiasta, né, e pensador, e pesquisador, e músico, compositor. Ele tinha essa preocupação, ele escreveu vários livros falando sobre as sonoridades, sobre as paisagens sonoras do mundo. Ele fez vários projetos de ecologia acústica, né, para ajudar a melhorar e a preservar os ambientes sonoros. Né? Ele tinha uma teoria relacionada à questão do patrimônio sonoro. Né? A gente, às vezes, valoriza muito o patrimônio material de um determinado lugar, a gente preserva os prédios, né, das cidades antigas, e a gente, às vezes, esquece de preservar as sonoridades. Né? E ele tinha vários projetos, inclusive, sobre isso. Né? Preservar também a paisagem sonora dos ambientes. Né? Uma igreja antiga que tem um sino, que tocava sempre num determinado horário. Garantir que isso também seja preservado, que fique na memória das pessoas também a música e as diversas sonoridades dos ambientes, que são patrimônio, né, da humanidade. Ele tinha essa preocupação também
né, em que a gente tivesse essa responsabilidade com as questões sonoras também, não só com o visual. E vamos ver mais uma paisagem sonora. Aqui a gente já vê uma rua tranquila, né? Um barzinho, algumas pessoas ali sentadas, né? Uma sonoridade mais agradável, não é uma rua com muito trânsito e buzina, né? Então há uma diversidade de possibilidades. Eu vou pular essa para a gente poder seguir, senão a gente não dá conta na nossa aula. Eu trago aí alguns termos que são muito utilizados pelo Murray Schafer em seus livros sobre a paisagem sonora e sobre outras questões relacionadas aos sons. Ele fala muito de comunicação acústica, né? Que é a nossa capacidade de nos comunicar com outras pessoas e também com a natureza, né? A natureza nos diz coisas através dos sons, né? A afetividade, os sons relacionados com o afeto, né? Com a afetividade entre as pessoas e desse contato delas com o meio natural, né? Os significados que os sons têm para a gente, as interações que são possíveis a partir das sonoridades. Então, o Murray ele ampliava muito todas essas possibilidades, essas perspectivas, né, de utilização e de relações entre as diversas sonoridades. E aí ele fala também em eventos sonoros. O que são os eventos sonoros? São todas aquelas ações que geram sons que vão compor as paisagens sonoras. E aí vocês estão vendo a buzina, o grito, o canto dos pássaros, né? As pessoas conversando ali numa reunião, o trânsito, né? O uso de aparelhos barulhentos, os aparelhos sonoros diversos, né? Tanto para uso privado como uso público. Então, tudo isso são eventos sonoros que são controlados, né? Alguns a gente pode controlar e fazer com que a gente possa ter uma paisagem sonora mais agradável. E aí ele também fala em percepção sonora, né? A nossa capacidade de sentir e de perceber os sons que precisa ser estimulada, precisa ser vivenciada, treinada, como tudo, né? A gente precisa treinar um pouquinho para a gente sentir os cheiros melhor, a gente precisa, né, desenvolver o nosso paladar, nossa capacidade de sentir sabores, e do mesmo jeito a gente também precisa estudar e treinar um pouco para a gente melhorar a nossa percepção sonora. Claro que num ambiente com menos barulho fica mais fácil da gente perceber os sons, mas a gente pode percebê-los também em outros lugares. E aí ele falava também da necessidade de você representar os sons graficamente. Como é que escrever o som? Não dá para colocar os sons numa partitura, como na música, porque a diversidade sonora ela é muito maior do que a quantidade de notas que existem e que são possíveis para se tocar uma música. Mas ele trazia algumas propostas, né, para você. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente pode fazer diários sonoros, né? Ou quando a gente escreve um diário, quem gosta de escrever diário, eu gosto muito, eu tenho vários diários. Então, quando a gente for escrever o diário da gente com as nossas percepções sobre a nossa vida, por que não também trazer as nossas percepções sonoras naqueles momentos que a gente vivenciou, com a música que estava tocando, o ambiente era calmo, era tranquilo, era barulhento, não era, né? É importante a gente fazer esses registros para que a gente possa se apropriar mais dos sons, através dos mapas sonoros, filmes e gravações também. Aí tem alguns exemplos de mapas sonoros, né? Eles não são universais. Cada pessoa que trabalha com som e que precisa fazer esse registro vai mudando a forma de acordo com a necessidade, justamente por conta da diversidade sonora ser muito ampla. E as gravações também são muito complicadas, porque você precisa ter equipamentos que filtrem determinados sons que você não quer, ruídos do ambiente. Então, tudo isso é difícil. Realmente,
o controle do som e a captação de som, não é uma coisa tão simples quanto, às vezes, os registros visuais de coisas visuais, né? Que um desenho já resolve bastante. O som demanda aparelhos, demanda um pouco mais. Bora lá. Agora, a gente vai fazer um salto, vamos dar um pulo para a gente pensar um pouquinho sobre os ambientes sonoros digitais, né? Essa coisa que faz parte da nossa vida, né? A gente hoje vivencia situações, né, de filme, de game, né, de aplicativos. É um mundo digital que faz parte da nossa vida e que a gente não pode ignorar. Como é que é esses ambientes sonoros digitais? Como é que é a paisagem sonora digital? Então, a paisagem sonora digital, ela normalmente é feita de duas coisas: efeitos sonoros e trilha sonora. Não é a mesma coisa. Os efeitos sonoros, eles são aquela representação dos sons ambientes que a gente leva para o ambiente digital, para dar mais ênfase, para dar mais força, para dar mais significado. E a trilha sonora são as músicas que são criadas para um determinado jogo, ou para determinado filme, ou vídeo, novela, sei lá, tudo que precisa de um pouco mais de emoção, para enriquecer, para dar mais brilho, né? Então, a trilha sonora tem uma finalidade diferente do efeito sonoro. O efeito sonoro ele tem mais a finalidade de criar uma sensação de naturalidade para uma determinada situação. Vamos ver aqui uns games para a gente ver um pouquinho isso. Não, pois é, antes dos games, os efeitos eles são isso aí, essa representação que aí vocês estão vendo visual das diversas sonoridades do ambiente. Isso aí são onomatopeias. Claro que nos games eles vão utilizar sons captados do ambiente. Aí vocês estão vendo um microfone chamado Boom, se eu não me engano, esse microfone, não tenho certeza, que ele capta os sons ambientes para serem colocados nos vídeos, nos games, para que crie essa naturalidade que a gente tanto quer, né? A gente sempre busca isso, né? Esse game cada vez mais próximo da realidade, é o que a gente gosta. Vamos ver aqui Gente, perdoem aí essa palavra ambientação, não tem nada a ver, foi um erro. Escapou. Aí vocês viram uma trilha sonora, né? A música colocada nas imagens para criar, né, uma ideia. Essas músicas dos videogames, geralmente elas são sintéticas, são músicas feitas a partir de sintetizadores eletrônicos. Muitas vezes nem são utilizados instrumentos musicais, apenas sintetizadores. Porque criam esses efeitos que aproximam o jogador, né, dessa ideia virtual mesmo do jogo. Então, ele tem essa finalidade de criar mais ação, mais movimento, de envolver o jogador. Vamos ver agora um videozinho de efeitos sonoros. Kimpembe. Pablo Sarabia. He's off on a marauding run. Muito legal esse, né? Aí vocês veem o narrador, o barulho do chute, a torcida, assovios. Parece bem real, parece que a gente está no estádio. Então, esses efeitos têm essa finalidade mesmo, de envolver, né, o jogador para que ele faça parte, para que aquilo se torne próximo dele. Então, o som ele tem esse poder, né, aquilo que o Murray fala, né, da afetividade, né, da interação. O som ele cria isso, ele consegue dar significado para as nossas ações, ele amplia as nossas percepções. Então, o som é muito importante. Vamos ver agora um pouquinho, a gente vai ver uma trilha de cinema. A trilha sonora está nos games, mas também nas novelas, nos filmes, né?
também os efeitos sonoros. E eu trouxe para a gente ver uma trilha muito famosa de um filme chamado Carruagens de Fogo. É um filme bem antigo, mas bem legal. Eu sugiro que quem gosta de ver filme antigo, é um filme que vale a pena ver, belíssimo. E a trilha sonora é belíssima. Tá bom? Vamos ver. Isso aí não é o filme, tá, gente? Não tinha as imagens do filme. Então eu peguei a música, que também não é a versão que está no filme. A versão que está no filme é grandiosa, com orquestra. É maravilhosa, é muito bonito. Tá? Vocês quiserem ver, é uma das músicas mais emocionantes. O nome da música é o nome do filme, Carruagens de Fogo. É um filme que fala sobre superação, sobre o mundo dos esportes, do atletismo. É um filme maravilhoso. E a trilha sonora é incrível. A trilha sonora é metade do filme. Assim, ela tem um poder muito grande de envolver a gente no filme, de dar emoção, de criar toda aquela emoção. Aí eu fiz uma colagenzinha para trazer para vocês esse exemplo de trilha sonora, que eu considero uma das melhores trilhas sonoras da história do cinema. Bora lá, vamos terminar a nossa aula, estamos chegando ao fim. E aí eu tenho uma atividadezinha para vocês. Essa atividade foi bolada, não fui eu que inventei, eu peguei essa atividade, uma sugestão do Murray Schafer, do livro dele. E vamos ver, a ideia é você fazer um trabalhinho de percepção sonora. Então, você pega um papel e uma caneta, você pode usar o seu celular como cronômetro, usar o cronômetro do celular. Aí você escolhe um intervalo de tempo, que pode ser 1 minuto ou 2. Você se acomoda, fecha os olhos e vai tentar ouvir todos os sons dentro desse intervalo de tempo. Depois, você abre os olhos, pega seu papel e vai tentar lembrar e escrever todos os sons. Mas você tem que fazer isso como uma lista. No final, você vai colocar um Nzinho à frente, se for som natural, e um A, se for som artificial. E aí, você vai contar e ver se a sua paisagem sonora na sua casa, no seu quarto, sei lá onde você estiver, ela é composta mais por sons naturais ou mais por sons artificiais. Vocês podem interagir com a gente, colocar aí lá no YouTube ou na plataforma o que é que você percebeu nessa atividade, tá, gente? Estou aguardando vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu achei uma aula gostosa, cheia de sons legais. E eu espero vocês na próxima aula. Até sexta, minha gente.